Olá, bem-vindos ao mundo das curiosidades. O Brasil possui 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal, além de ter 5.570 municípios. Cada município e unidade federativa possui sua própria legislação, o que os dá autonomia para proibir certas coisas. Por isso, nesse vídeo iremos falar sobre coisas que são proibidas no Brasil e você não sabia. Ao contrário, o Código de Trânsito Brasileiro não se restringe apenas aos veículos automotores, mas também aos pedestres. Segundo o artigo 254 do documento, atravessar uma rua ou avenida fora da faixa implicaria risco não apenas ao próprio cidadão, mas ao trânsito em si. Esse caso evidencia parte do absurdo das legislações brasileiras de um modo geral, prever tudo e determinar punição para qualquer ato. Essa é a receita para criar coisas proibidas. Ainda que a fiscalização seja impossível, quem atravessa a rua fora da faixa está sujeito a uma multa de R$ 26,50. Apesar de única comum no interior de São Paulo, servir a bebida já adoçada em bares e restaurantes paulistas é uma coisa proibida e pode colocar o empreendedor em conflito com a lei estadual N. 10.297/1999, de autoria do deputado Márcio Araújo. O texto legal determina que é obrigatório aos bares, restaurantes e similares no estado, ter à disposição do cliente um café amargo, deixando-lhe a opção do uso de adoçante ou açúcar, podendo o estabelecimento comercializá-lo nas duas maneiras. A justificativa para a lei é recheada de boas intenções, visando proteger a vida dos paulistas diabéticos. Segundo Araújo, o grande problema era que somente os grandes estabelecimentos comerciais oferecem aos seus clientes o café amargo para que eles optem pela adocicação. Para piorar, a lei pode estar totalmente em descompasso com a ciência. Um estudo publicado pela revista Nature sugere que o consumo indiscriminado de adoçantes também pode levar ao desenvolvimento de diabetes. Considerada mais barata da América Latina para consumir cigarros, os chilenos tinham uma pretensão: importar cigarros brasileiros em maços de 16 unidades, algo não existente no país. Em um livre mercado, essa exportação até poderia ter acontecido, mas a questão foi parar no Congresso Nacional e vocês podem imaginar o resultado. Apesar de a indústria gerar emprego a 180 mil famílias ligadas à produção de fumo no Brasil, os deputados bateram um martelo: maços de cigarro devem ter exatamente 20 unidades. No que depender dos nossos parlamentares, a solução para os chilenos será importar cigarros da China. Em um país tomado às reviravoltas econômicas, a conquista da casa própria, que poderia ser apenas reflexo de sucesso profissional, torna-se quase místico. Porém, para inúmeros brasileiros, a distância entre ter uma casa própria e garantir que ela trará segurança de fato esbarra em detalhes pouco compreensíveis. Na prática, cerca de 14 milhões de famílias vivem sem título de propriedade de seu imóvel, ou seja, de maneira irregular. A cargo das prefeituras espalhadas pelo país, a regularização fundiária é um termo espinhoso, sujeito a regulamentações bem distintas em cada cidade. Para algumas delas, a ausência de recuo lateral em determinada medida é o suficiente para impedir que a moradia ganhe o chamado habite-se. Porém, a Prefeitura de Manaus é mais exigente e determina até mesmo a maneira como a cozinha da casa deve ser posicionada em relação à sala. Nem mesmo a queixa gelada está a salvo. Pelo interior do Brasil, muitas cidades decidiram combater tumultos e casos de violência de uma maneira inusitada, proibindo o consumo de bebida alcoólica em público. Em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e em Chapecó, no interior catarinense, as medidas são rígidas e muitas vezes chegam a doer no bolso do cidadão. Os gaúchos que desobedecem essa lei estão sujeitos a multa de R$ 502. Em outras cidades, a proibição são restritas a jovens menores de 24 anos ou apenas ao final de semana.
De qualquer forma, o fato é que se a segurança pública não resolver, há muitos políticos dispostos a usar a criatividade em prol de uma suposta redução da violência. Os carros estão entre os mais caros do mundo. Inclusive, a revista americana Forbes chegou a afirmar que apenas rodas folheadas a ouro justificariam tal preço. Neste caso, o curioso é que o acesso a veículos mais baratos não é difícil apenas por ser altamente tributado, mas por ser uma coisa proibida pela legislação brasileira. Ao contrário de inúmeras outras leis brasileiras, esta não tem suas especificações definidas ponto a ponto. No entanto, listada na portaria do antigo DSEX, o Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a norma é bastante clara. Segundo a portaria, importar automóveis usados é ilegal. Porém, não há qualquer definição do que seja um veículo usado, exceto para os casos de veículos de coleção com mais de 30 anos. Será que um carro com poucos quilômetros rodados poderia ser importado como novo ou esbarraria na lei? Nesse caso, o poder da secretaria é discricionário, não estando sujeito a qualquer regra específica. Nem mesmo casos em que alguém retorne do exterior e queira trazer seu veículo são definidos, estando sujeitos à mesma lei. Exceto, claro, se você for membro do Itamaraty ou do Ministério das Relações Exteriores. Neste caso, a importação de um veículo detido em posse de um diplomata brasileiro, retornando de atuação no exterior, além de ser permitida, é bancada pelo orçamento público. Comuns nos idos, postos de combustíveis com bombas de autosserviço, isto é, que o próprio motorista abastece seu carro, são expressamente proibidas no Brasil. O projeto, cujo autor é o ex-ministro Aldo Rebelo, está em vigor desde o ano 2000. Segundo a legislação, o intuito é evitar a perda de empregos na área, preservando, na teoria, cerca de 500 mil vagas pelo país. Mas, esta não foi sua primeira investida nesse sentido. Em 1994, Rebelo criou um projeto que impedia o setor público de adotar tecnologias que reduzissem a necessidade de mão de obra. No qual, claro, havia muitas coisas proibidas. Mais curioso do que a própria regulação, é o fato de que ele se tornou o ministro de Ciência e Tecnologia, durante o governo de Dilma Rousseff. Obrigado até aqui, deixe o gostei e se inscreva no canal para receber novos vídeos.